E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou no calor, né? Porque eu recebi reclamações de que meu ventilador fazia barulho no vídeo, então eu estou no calor, sem vento, sem nada, suando bastante, mas tudo bem. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante que é o chamado Primeiro Reinado. E por que eu digo bem interessante? Porque nosso país, Brasil, ele tem passado por um período de colônia, né? Éramos colônia de Portugal, depois a gente passou a ser Reino Unido. Eu espero que vocês estejam lembrados disso, né? Porque você tá vendo que tem gente que não nota isso, por incrível que pareça, mas tem gente que não nota que a história é uma sequência, né? Mas assim, primeiro a gente teve o Período Colonial, depois a gente teve a vinda, né, da família real pra cá, lá em 1808 e tal, e que aí a gente passou a ser Reino Unido e Portugal, a gente melhorou um pouquinho a situação, né, e tal, mas ainda não éramos, né, efetivamente independentes. E quando passamos a ser independentes, um país, né, quando ele conquista essa independência, tem uma série de fatores ali, de questões, né, que devem ser tratadas. Por exemplo, precisamos de um governante, precisamos de uma constituição, e principalmente por causa dessa questão da constituição, que esse primeiro momento da nossa história como seres independentes, tá? Vai ser bastante conturbado, porque ela fecha, ela volta, ela é otorgada, enfim, é uma série de coisas, tudo em volta dessa Constituição. Ela gera rebeliões, mas enfim, nós vamos estudar isso mais pra frente. Agora, eu quero começar falando do contexto histórico, como eu geralmente sempre começo os meus vídeos, né? Fazia tempo que eu não gravava vídeo pra vocês, mas enfim, vocês já devem estar se acostumados com essa ideia. Eu mostrar primeiramente o contexto histórico. E eu vou mostrar esse contexto histórico em dois aspectos, tá? Que é o aspecto econômico e o aspecto político. Eles vão ser fundamentais para a gente entender esse primeiro reinado. E ele basicamente é um assunto, tá? Entender esse aspecto econômico e político é o assunto. Depois a gente vai também resolver algumas questõezinhas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a economia. Veja aí que eu coloquei o ano, né, de 1922, nosso ano da independência, até 1931, que é quando vai acontecer alguma coisa que vai encerrar esse primeiro momento da nossa história de império, né, que é o primeiro reinado. E o que a gente tinha na economia? Primeiro de tudo, eu coloquei aqui, a gente estava passando por uma crise, tá? Nossa economia não estava indo bem. E por que ela não estava indo bem? Primeiro de tudo, por causa disso aqui, balança comercial desfavorável. Quando a gente está estudando lá mercantilismo, a gente vê essa questão da balança comercial, né? Então, quando que eu vou ter uma balança comercial favorável? É quando um país ele vai exportar mais do que importar, ou seja, ele vai mandar mais embora produtos do seu país do que vai estar comprando produto, ok? E o Brasil, nesse contexto histórico aí, desse período, ele vai estar importando mais, ou seja, comprando mais produtos de fora do que exportando, ok? Uma das questões é disso aqui, açúcar em queda. O principal, tá, produto da época que era vendido no país era o açúcar. A gente tinha outras atividades que também geravam lucro e tal, mas o principal era açúcar, algodão, enfim. E por que o açúcar do nosso país estava em queda? Teve dois fatores, mas agora só me recordo de um, que era por causa da concorrência com as Antilhas, tá? Tipo, as Antilhas são umas ilhazinhas que tem ali na América Central que estavam produzindo bastante essa questão do açúcar e tal. Então tinha uma concorrência aí entre as Antilhas e o Brasil. E acabou que eles estavam ganhando da gente. Então, nosso açúcar acabou em queda. E como a base da nossa economia era essa questão do açúcar, do algodão e tal, isso fez com que nosso país, né, entrasse em crise. Outra coisa aqui é a dívida com a Inglaterra. Hoje eu coloquei aqui lá o nome independência. Por que disso? Quando a gente estava estudando lá a independência, a gente viu que para o Brasil conseguir a sua independência, teve, por exemplo, que contratar exército, exército muitas vezes que vinham lá da Inglaterra, teve vários capitões e soldados que eram ingleses, agora eu não me recordo nome nenhum, mas enfim, teve. E tudo isso muitas vezes foi posto em prática por conta de empréstimos feitos com a Inglaterra. E outra coisa também, né? Para Portugal reconhecer a nossa independência, ele cobrou lá uma quantia lá de libras esterlinas. E o Brasil, né, para pagar essa dívida, teve que pedir dinheiro emprestado mais uma vez com a Inglaterra. Então, o Brasil pegou esse dinheiro, deu para Portugal reconheceu a independência. Mas Portugal, minha gente, isso aqui é
importante eu salientar. Portugal estava em dívida com a Inglaterra desde sempre, tá? Portugal sempre teve em dívida com a Inglaterra, tanto que todo o nosso ouro acabou indo parar na Inglaterra. E por Portugal estar sempre em dívida com a Inglaterra, esse dinheiro que foi dado, né, a Portugal do Brasil, né, Brasil deu esse dinheiro a Portugal, esse dinheiro foi dado novamente por Portugal para a Inglaterra, porque eles estavam devendo desde sempre, então esse dinheiro acabou voltando de novo para a Inglaterra, e o Brasil ainda teve que pagar a dívida, né, do dinheiro emprestado. Então, quem saiu ganhando com tudo isso foi sempre a Inglaterra. Nunca tirem isso da cabeça de vocês. Tanto com a independência, tudo isso, sempre a Inglaterra saiu ganhando. Ei, agora eu acabei de ver que eu cometi um erro grave. Percebam que eu coloquei aqui como um ano da economia 1922 e 1931. Está errado, tá, gente? Eu vou consertar aqui em um minuto. Ó, minha gente, voltei aqui, ó, com 1822, gente, perdão, pelo amor de Deus, 1922 não é o ano da nossa independência, tá? É 1822 e 1861. E tem essa confusão, assim, com 18 e 19, mas enfim, me perdoe. Olha a babaca, passou 5 minutos do vídeo com 1922 e 1961 ali. Espero que lá na frente eu não tenha cometido esse erro idiota, né? Mas eu sou péssimo. Então, eu sou de humanos, eu não sou de exatos, então é claro que eu ia errar número, né? Enfim, já entendemos quem saiu ganhando com tudo isso, que foi a Inglaterra. Agora temos outro fator aqui. Temos sim, produtos ingleses menos taxados. Botei uma setinha aqui para Tratado de Aliança e Comércio. Vou focar nesse nome aqui, Tratado de Aliança e Comércio. O que foi isso? Teve um ano lá, isso ainda no período que o Brasil não era independente, tá? Foi até o cara lá, João VI. Espero que vocês tenham lembrado quem era esse homem, tá? Que era o rei de Portugal, João VI. Ele acabou assinando um tratado lá com a Inglaterra, que é esse de Aliança e Comércio, que dizia o seguinte, que os produtos ingleses poderiam entrar aqui no nosso país, tá? Com menos taxas. Taxas muito inferiores a o que outros países pagariam. Então, tipo, todo produto inglês que entraria no nosso país iria estar menos taxado, ou seja, com menos impostos. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a Inglaterra estava passando pelo quê? Não em 1922, tá? Em 1822, 1831, enfim. Nesse século XIX, a Inglaterra estava passando justamente pela fase da sua Revolução Industrial. Então, estava lotada de produtos para serem vendidos e ela adorou esse tratado aí, né? E o nosso país ficou abarrotado de produtos ingleses, né? Isso até, inclusive, vai desfavorecer o surgimento de indústrias do nosso país, tá? Porque você é brasileiro, você quer ser um industrial, quer montar uma indústria e tal, mas seu produto brasileiro era difícil de competir com um produto inglês. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro do Valentino Gomes que ele citava até alguns produtos que vinham lá da Inglaterra bem nada a ver, tipo, produtos como casacos de lã, tipo, aqui no Brasil era muito quente para utilizar isso, mas os brasileiros continuavam comprando, porque era um produto inglês e tal. E tipo, patins, tá? Que você. Patins não, como é o nome daquele negócio de andar no gelo? Agora eu me esqueci. Enfim, aquele negócio que você tá ligado, que você anda no gelo e patina, enfim. Aquele produto lá, que não tem utilidade nenhuma pra ser usado aqui no Brasil, porque aqui não neva, aqui não tem gelo nem nada disso. Mas os brasileiros compravam e utilizavam, tipo, sei lá, como um trinco de porta, tipo, umas coisas nada a ver. Mas a gente continuava comprando porque era produto inglês e era menos taxado, era mais barato. E os produtos brasileiros eram inexpressivos, não tínhamos uma indústria forte. Principalmente por causa disso. A gente até acabou se tornando um país muito, né, latifundiário, um país que basicamente sobrevivia e sobrevive ainda hoje das terras, da agroindústria, enfim, nunca da indústria. Tem um fator aqui? Tem não, agora eu venho pra política, né? Gente, tô morrendo de calor, socorro, tá muito quente, eu quero ligar esse meu ventilador. Lembra que eu citei que ia tratar de dois aspectos, né? A economia e a política. Agora vamos para a política. Não diferentemente da economia, a política também estava em crise. Tá? Como eu citei no início do vídeo, um país ele precisa de uma constituição, né? E o nosso país precisava de uma. Então vai haver uma tentativa de fazer uma constituição nos modos do que o mundo já estava acostumado. A gente está falando do século XIX, a gente já não tem mais um absolutismo incrível, um absolutismo forte dos reis na Europa e tal. Já tínhamos quase que superado isso. Então, no Brasil, eles pensaram, então vamos fazer isso nos moldes europeus, né? Vamos montar uns moldes americanos também, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, que era símbolo de
revolução, símbolo do que deveríamos seguir, enfim. Então, eles tentaram aplicar isso aqui no Brasil, né, com a primeira tentativa de constituição, tá? Que foi a Constituição da Mandioca. Eu nem sei se eu coloquei o nome aqui. Ah, coloquei sim. Aqui, ó, Constituição da Mandioca, tá? Foi a primeira tentativa da gente fazer uma Constituição, digamos assim, com os poderes separados, né? A gente sabe que tem o poder legislativo, judiciário e executivo, né? Essa coisinha bonita. Os 3 poderes separados, independentes e harmônicos entre si, toda aquela coisa, né? Tudo isso foi proposto aqui nessa Constituição da Mandioca, né? Que tinha esse nome aqui, vou só dar esse nomezinho aqui, porque pode ser uma coisa importante e tal. Foi por causa que as pessoas poderiam votar nessa Constituição, tinham que ter um valor lá de bens calculados em mandioca, uma coisa assim, sabe? Tem alguma coisa a ver com mandioca e com bens e tal, por isso esse nome. Mais importante, digamos assim, você saber sobre essa Constituição é que ela não deu certo, tá? Porque ela foi fechada, né? A Assembleia Constituinte, que esse nome vem justamente de um conselho que se reúne para resolver o que seria da Constituição. Esse nome aqui é a Assembleia Constituinte. Ela foi fechada, tá? Por Dom Pedro I, acabando essa Constituição da Mandioca. E por que ele fez isso? Olha que ato autoritário, né? Nessa noite, que é chamada Noite da Agonia, ele vai cercar lá com seu exército a Assembleia, onde estava tendo, né, uma votação, estava tentando chegar a um consenso sobre a Constituição, e vai dizer, não vai ser essa Constituição aqui, porque essa Constituição, ela tá dando muita autonomia, sabe? E tá aí, tipo, eu não quero essa autonomia toda, eu quero um poder centralizado nas minhas mãos. Foi tipo isso que Pedro I fez. O que ele queria dizer com poder centralizado nas mãos dele? Essa Constituição previu o seguinte, que as províncias da época, elas teriam uma certa autonomia, tá? Tipo os estados de hoje, sabe? Paraíba, enfim, cada um tem sua autonomia. E mais Dom Pedro I, como era um rei ainda com uma cabeça muito absolutista, por mais que ele era considerado liberal, ele era um rei muito absolutista. Então, ele não gostou dessa ideia, tá? Ele não gostou de como a Constituição da Mandioca estava andando. Então, ele resolve fechar a Assembleia Constituinte e vai, em 1924, tá? Outorgar uma nova Constituição feita por ele próprio, tá? Lembrem-se que eu citei no início que o resto do mundo estava indo pelo caminho contrário, né? Era um caminho que previa a extinção desse absolutismo e tudo mais, mas o Brasil meio que continua absolutista, mas meio que mascarado. Vocês vão ver o porquê, né? Além desse ato aqui, né, de fechar a Assembleia onde estavam votando a Constituição e outorgar uma nova Constituição, Dom Pedro I também vai fazer aí, lá na frente a gente vai ver, o chamado poder moderador. Mas eu não vou dar spoiler, vou chegar ainda nisso. E veja uma diferença que até Silvano estou na sala entre prolongar uma Constituição e outorgar uma Constituição. Outorgar, toda vez que você vê a palavra, entenda como imposta, tá? Foi uma Constituição imposta por Dom Pedro I. Tá? Eu coloquei aqui a setinha, puxei, então imposta. Imposta porque não houve consenso entre a população, não houve consenso entre governador, deputado, senador. Não tem governador ainda, mas enfim. Deputado e senador, eles não votaram nada, tá? Foi uma Constituição criada por Dom Pedro I, outorgada, imposta por ele para a população. E nela dizia os seguintes pontos. Vou dizer aqui os principais, os 3 principais. Um deles era o voto censitário, tá? A Constituição previa esse voto, que é o voto censitário, é o voto por renda, tá? Sempre que você vê o nome censitário, entenda renda. Ou seja, tem então uma renda mínima para votar. E era uma renda mínima, mas assim, muito alta, digamos. Então, eram poucas as pessoas que poderiam votar. Outra coisa também é o catolicismo, tá? Essa Constituição previa que a religião católica seria a oficial do Império. Mas eu já li em algum canto que, tipo assim, por mais que fosse a religião oficial, as pessoas poderiam praticar outra fé. Por exemplo, eu sou judeu, quero praticar minha fé. Eu posso, só não posso construir templos, essa série de coisas. Eu já li isso em algum canto. Mas enfim, o mais importante vem agora, que é o que eu disse que eu não iria dar spoiler, que é o poder moderador. Eu citei aqui, quando eu estava falando sobre a Constituição da Mandioca, que eles estavam tentando fazer, né, uma Constituição que tivesse os 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário,
serem harmônicos, serem independentes e toda aquela coisa bonita. Mas Dom Pedro, como eu já citei, meio absolutista, ele vai criar isso aqui, um quarto poder. Isso é meio, eu acho isso muito impressionante, esse fato da nossa história. Que é o poder moderador. Vamos ficar na minha seta aqui. O poder moderador, ele já meio que se auto-explica pelo nome. Esse poder moderador, quem chefia ele é Dom Pedro I. E previu o seguinte, que Dom Pedro, tipo assim, na teoria era só um poder que era para moderar os outros três, né? E já é um pouco absolutista demais. Nossa, que som é esse? Mas enfim, na prática era ainda pior. Porque na prática, Dom Pedro I podia mandar nos outros três poderes. Então, ele vai dar tchauzinho para os três poderes e vai criar esse novo poder chamado moderador, que na prática dizia que ele podia fazer o que ele quisesse, ou seja, continuava praticamente um absolutismo. Apenas, sabe, mascarado daquele jeitinho, sabe, brasileiro. Tipo, tá, pelo menos tem os três poderes, mas tem um quarto que meio que anula os outros três, e a harmonia entre os outros três, que é o que prevê basicamente toda a Constituição da época, francesa, americana, enfim. Mas o Brasil foi pelo caminho contrário. Mas enfim, vamos deixar nos iludir, vamos dizer que está tudo bem, que pelo menos temos três poderes. Mas é claro que essa Constituição outorgada, essa Constituição imposta, não vai fazer todo mundo feliz, tá? Isso vai gerar uma série de descontentamentos, e eu vou dar destaque aqui para um, que é a Confederação do Equador, que a gente vai falar sobre ela no próximo slide. Confederação do Equador, 1824, dessa vez não 1924, então eu sou péssimo com o número. Mais 1800, tá? 1800, não me julguem por aquilo, de 1900 e tal. Enfim, eu montei aqui essa tabelinha, tá? Que diz causas, características, líderes e resultados, para resumir um pouco do que foi a Confederação do Equador. Como eu já citei, a gênese, né, o início dessa revolta da Confederação do Equador foi porque Dom Pedro I resolveu impor uma Constituição que não foi discutida por mais ninguém, né? Apenas ele quis assim e foi. Lembra que eu citei, eu vou voltar aqui um minuto. Lembra que eu citei que na Constituição da Mandioca, ela previa uma certa autonomia das províncias, né? Nessa Constituição aqui, tá, de Dom Pedro I, essa Constituição de 1924, meu Deus, falei então, 1824, meu Deus, quantas vezes eu já devo ter dito errado isso? Enfim, essa Constituição aqui de 1824, ela dizia o seguinte, que o poder era todo centralizado nas mãos de Dom Pedro I. Então, as províncias que existiam não tinham uma certa autonomia. Isso dificultava muita coisa na vida, sabe? Muita mesmo, pode crer. Tipo, qualquer problema que tivesse, só um exemplo aqui, besta. Qualquer problema que tivesse aqui na Paraíba, meio que é um cara lá no Rio de Janeiro, né, que era a capital, ia ter que resolver e tal. E uma coisa, sabe, sem sentido. Então, não apenas por isso, tá? Mas, tipo, as províncias queriam uma certa autonomia. E essa imposição de Dom Pedro I vai gerar essa revolta, porque eles não estavam satisfeitos. Eles diziam, tipo assim, meu, o cara fechou uma Constituição, tá? Fechou uma Assembleia Constituinte que ia gerar ali uma Constituição que me dava essa autonomia. O cara fechou e impôs essa que é totalmente contra o que eu acredito. Então eu vou ser contra isso. E vai gerar justamente a Confederação do Equador, que vai ter como causa justamente o fechamento da Assembleia Constituinte, né, a outorgação, não sei nem se essa palavra existe, da Constituição de Meu Deus, eu coloquei de novo. Eu coloquei a Constituição de 1924. Meu Deus, gente, é 1800. Espera aí, eu vou consertar. Aqui, a Constituição de 1824. Pobreza e altos tributos. Aqui entrou questão mais social, né? Que, tipo, pobreza existia praticamente em todo o país. Aqui também tinha poder muito centralizado, absoluto. Né? Justamente o que eu acabei de citar. O poder era muito centralizado na mão de um rei lá, que morava longe, e eles não tinham essa certa autonomia. E o que eles queriam, né? Quais eram as características dele? Era uma revolta, né, republicana, né? Queriam proclamar uma república. Era popular, ou seja, todos os setores da sociedade participavam, de certo modo. E também era uma revolta urbana. Aqui eu coloquei também alguns líderes, tá? Frei Caneca, Cipriano Barata, Paz de Andrada. E os resultados foram: ela vai ser reprimida, tá? Ela não vai vigorar.
Mas ela foi importante, porque ela mostrou justamente o descontentamento ali com esse autoritarismo de Dom Pedro I, né? E outro resultado também vai ser a execução de Frei Caneca, né? Eu nem sei dizer se esses outros caras aqui, Cipriano e Paginada, também foram executados. Eu creio que sim, mas não vou dizer que com certeza. Mas assim, meio que Frei Caneca é o ícone da Confederação do Equador. Então, vou dar destaque aqui um pouquinho para ele, certo? Então, era importante também por causa disso, que ela vai mostrar esse descontentamento, né? Essa revolta que o pessoal tinha lá com Dom Pedro I, né? E todo o seu autoritarismo. Então, gente, primeiro reinado é basicamente isso, tá? Não tem muito o que a gente discutir, sabe? A gente falou principalmente dos pontos principais. E agora nós vamos para as questões. Gente, então, minto. Não vamos para a questão agora porque, antes de tudo, eu quero fazer uma revisão rápida aqui com vocês. Vai ver se eu não esqueci de nada para poder compartilhando com todo o conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Então, vamos ter uma crise econômica, tá? Por conta do açúcar, por conta da nossa balança comercial que estava desfavorável. Vamos ter também uma crise política, tá? A gente teve uma tentativa de uma constituição que deu errado, porque Dom Pedro I, muito autoritário, fechou essa Assembleia Constituinte. Então, nossa primeira possível constituição foi derrubada. E Dom Pedro vai outorgar, né? Perdão por esse barulho, outorgar, impor outra. Uma constituição que centralizava o poder nele e também gerou um novo poder, que foi o poder moderador, que era um poder bastante autoritário, né? Bastante absolutista. Vamos lá rever, eu esqueci de rever aqui com vocês o conceito que é o absolutismo. Então, também não ter deixado isso muito claro. Então, absolutismo, no absolutismo, o rei, a gente já sabe, mandava em tudo e tal. A partir do momento que a gente cria uma constituição, o rei, ele se coloca abaixo dela, tá? Ele também tem que obedecer a essa constituição. No Brasil, isso na teoria acontecia, mas na prática, a gente tinha esse poder moderador, a gente tinha um rei que era, entre aspas, bastante absolutista, não considero basicamente ele bem absolutista. Então, apesar de ter uma constituição ali, tinha esse poder moderador que meio que anulava os outros três poderes. E essa anulação é, por si só, bastante absolutista. Então, isso vai fazer gerar revoltas, a principal delas é a Confederação do Equador. Também vou lembrar aqui um pouquinho a vocês, tá? É a revolta, a guerra, na verdade, de Cisplatina, também foi nesse período aí, mas eu não vou estender muito nela, porque eu também não estudei, mas tá aí para ser estudado. Enfim, esse é um resumo rápido sobre o que foi o primeiro reinado. Agora sim a gente pode ir para as questões praticar, que vai ficar para o próximo vídeo, porque esse aqui me estende muito, já tá mais de 20 minutos, achei que ia ficar menos, tá? Então é isso, galera.